Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Antes de avançarmos para a nossa cerimónia solene, iremos começar com a entoação do hino nacional, pelo que convidamos a todos para este momento. Muito obrigada. A Excelentíssima Senhora Ministra do Estado da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, a Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Sal, Senhor Governador do Banco de Cabo Verde, Senhora Secretária-Geral do Governo, Senhora Administradora do Banco de Cabo Verde, Senhoras Vereadoras da Câmara Municipal do Sal, Senhores Deputados Municipais, Senhores representantes, neste caso, primeiramente, senhores membros da Comissão Executiva da Comemoração do Cinquentenário, senhores representantes do Corpo Diplomático, senhores representantes das instituições públicas e privadas aqui presentes, senhores representantes das confissões religiosas, órgãos da comunicação social, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Muito boa tarde a todos, uma vez mais. Permitam-nos, em nome do Governo de Cabo Verde, dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença neste evento solene de lançamento da moeda comemorativa alusiva ao cinquentenário, no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de solicitar que, por gentileza, Vossas Excelências colocassem os vossos telemóveis no modo silencioso. Muito obrigada a todos. Senhoras e senhores, após a abertura das comemorações dos 50 anos da independência, realizada em abril na cidade do Mindelo, o ato central na cidade da Praia em julho e depois um vasto conjunto de iniciativas que, de abril até hoje, envolveram todo o país, chegamos agora a um momento particularmente simbólico: o encerramento oficial destas celebrações aqui na cidade de Espargos. Este ato de encerramento
é marcado por dois momentos de grande relevância. O primeiro é o que agora iniciamos, dedicado ao lançamento da moeda comemorativa dos 50 anos da independência, uma iniciativa do Governo de Cabo Verde em parceria com o Banco de Cabo Verde. O segundo momento acontecerá a partir das 21 horas, com o grande espetáculo musical e pirotécnico no Lago de Anilina, aberto a toda a população. Para este momento solene, teremos um programa que contempla intervenções institucionais, a apresentação oficial da moeda comemorativa e o lançamento da plataforma digital Cabo Verde 50 anos.gov.cv e outros momentos simbólicos que assinalam este marco histórico para o nosso país. No final deste primeiro momento, estão todos convidados para um coquetel que será servido logo aqui no hall do primeiro andar deste edifício da Câmara Municipal do Sal. E neste momento, para prosseguirmos, convidamos com prazer o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Sal, Dr. Júlio Lopes, para as boas-vindas. Tenha à vontade, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Sra. Ministra de Estado da Coesão Territorial, o Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, o Sr. Governador do Banco de Cabo Verde, Sr. Secretário-Geral do Governo, Srs. Vereadores e eleitos municipais, excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado é com uma grande alegria, mesmo uma grande honra e orgulho que, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal desta ilha, eu uso a palavra nesta cerimónia de encerramento das comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde, que é o marco maior da nossa história e um momento de reflexão sobre o caminho percorrido, os desafios superados, que foram muitos, e o futuro que nós continuamos a construir enquanto nação. Celebrar 50 anos da nossa independência é celebrar a coragem do povo de Cabo Verde, que soube transformar dificuldades em resiliência, que soube transformar escassez em oportunidades, esse povo que soube transformar toda essa fragmentação geográfica em identidade cultural. Cabo Verde construiu-se com sacrifício, com trabalho e com compromisso em termos dos valores da liberdade, da dignidade humana, da paz e da democracia. E já dentro de dias, daqui a algumas semanas, estaremos a comemorar o 13 de janeiro, que marca o início da liberdade e da democracia em Cabo Verde. Importa aqui sublinhar que este país alcançou, como todos sabem, o estatuto de país de rendimento médio-alto, precisamente neste período de comemoração dos 50 anos da nossa independência, que é um reconhecimento internacional que reflete todo o esforço coletivo de Cabo Verde no quadro da estabilidade, democracia e da boa governação. Este novo patamar não é apenas um dado estatístico, que às vezes há pessoas que pensam que é estatística, ou um dado económico. Não. Também ele impõe maiores responsabilidades para nós que estamos nos cargos públicos e para toda a sociedade. Porque ser um país de rendimento médio-alto significa ter mais exigência, mais rigor na formulação e na implementação das políticas públicas e garantias de nós continuarmos a fazer crescer este país no quadro da sustentabilidade. Porque um país pobre como Cabo Verde, apesar de estar neste patamar,
é importante garantir a sustentabilidade para nós não voltarmos para trás. A Ilha do Sal, como todos sabem, é terra de encontros, né? Durante muito tempo era praticamente a única porta aberta e de saída de Cabo Verde, né? País aberto ao mundo, de convivência entre culturas. E esta ilha orgulha-se, Sra. Ministra, Sr. Ministro, de acolher o encerramento destas comemorações nacionais. E daqui reafirmamos a nossa ligação profunda à história comum e ao projeto coletivo de construir um Cabo Verde, mas com muita responsabilidade em relação ao futuro. E hoje estamos aqui a lançar, como um marco importante, o lançamento das moedas comemorativas dos 50 anos da independência de Cabo Verde, que se reveste de um significado especial. As moedas, como sabem, não representam moedas em si, né? São apenas um marco simbólico do Estado cabo-verdiano, mas representam também e, sobretudo, um testemunho duradouro da nossa soberania enquanto Estado, da nossa memória histórica e da continuidade do nosso projeto coletivo enquanto Cabo Verde. Cada moeda pode carregar a história deste povo que, depois da independência e já alguns anos depois, escolheu ser livre. E, desde então a esta parte, tem consolidado as instituições, fortalecido a democracia e reafirmado o nome de Cabo Verde ao nível do mundo. E agora, como sabem, com a nossa presença na Copa do Mundo, agora este país é falado em todo o mundo. É mais um elemento, as coisas acontecem porque devem acontecer assim. E agora, este é um elemento também simbólico, de grande relevância, e coincide precisamente neste período da comemoração dos 50 anos da nossa independência. Permita-me, neste contexto, Sra. Ministra de Estado e Sr. Ministro da Cultura, a vossa presença evidencia naturalmente a importância que o Governo da República atribui à valorização da nossa cultura, da nossa memória histórica e da nossa coesão nacional enquanto povo. Nós reconhecemos os esforços desenvolvidos na promoção da unidade territorial, no fortalecimento da identidade cultural e na preservação dos símbolos que nos une enquanto povo, no equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a justiça social. Porquanto, como todos sabem, nós já temos bons dados, bons indicadores de que estamos a saber construir um Estado social em Cabo Verde. Os dados dos orçamentos do Estado indicam claramente que o aumento, neste momento, em termos relativos e em termos absolutos, que é a maior contribuição de um Estado de Cabo Verde para a política social. Eu gostaria agora, nesta reta final, de destacar um episódio interessante, muito significativo, que tem a ver com o facto de nós hoje, a Câmara Municipal, nós termos homenageado as mulheres e os homens com 90 anos e mais, né? Foi uma festa bonita que teve lugar hoje ali no Centro Multiuso da Igreja. Homenageamos mulheres, homens, e homenageamos a Mana Inês, que é a mais velha, com 109 anos. Até eu prometi um prémio a quem chegar a essa idade, né? Chegar à idade de 109 anos, o que não é fácil, não é? Por não ter sido fácil, é por isso que ela foi homenageada. Foram essas mulheres e esses homens que viveram grande parte da vida antes da independência, e que souberam, de facto, com muito trabalho, não é só no Sal, em todo o Cabo Verde, este país foi construído por essa gente, com muito trabalho, com muito sacrifício e com valores. Nós temos que saber preservar esses valores, que tudo isto contribuiu
para o Cabo Verde que nós temos hoje. Para concluir, eu estou muito feliz pelo facto do Governo ter escolhido a Ilha do Sal para esta cerimónia conclusiva das celebrações dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Sal. Senhoras e senhores, neste instante iremos convidar ao púlpito a senhora administradora do Banco de Cabo Verde, doutora Antónia Lopes, para proferir algumas palavras e dar início à apresentação da moeda comemorativa dos 50 anos da independência. Tenha bondade, senhora administradora. Muito obrigada. Muito boa tarde. Excelentíssima Senhora Ministra do Estado da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, doutora Janine Leles. Senhor Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Senhor Governador do Banco de Cabo Verde, Senhor... Acho que sim, mas... Calma. Obrigada. Acho que não. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Sal, senhores membros da Comissão Organizadora das comemorações do 50º aniversário da Independência, Senhora Secretária-Geral do Governo, representantes das instituições financeiras presentes, entidades públicas e privadas, caros convidados. É com grande honra... Acho que preciso subir, não sei. Agora está muito perto. É com grande honra que me dirijo a todos vós, neste momento tão simbólico para a nação que está a celebrar este ano os 50 anos da sua independência. Celebrar 50 anos, tal como aqui já foi dito, é revisitar memórias, reconhecer conquistas e inspirar futuro. A nossa moeda, criada após a independência, vai além do valor monetário. É também um símbolo da independência, fixa a nossa história e transporta no papel e no metal amoedado a memória de uma nação que se constrói com esforço, resiliência e visão do futuro. O Banco de Cabo Verde, enquanto autoridade emissora, tem assumido ao longo dessas 5 décadas a responsabilidade de garantir a estabilidade monetária e financeira, assegurando a confiança na moeda. Paralelamente, o banco que esteve sempre presente nos momentos maiores da vida nacional, transformando datas relevantes para o país em símbolos duradouros preservados no tempo. A independência de Cabo Verde é uma dessas datas maiores. A escolha da moeda como suporte comemorativo desta data não é neutra. A moeda circula, permanece, atravessa gerações e torna-se testemunho da nossa história. Desde 1976, o Banco de Cabo Verde assinala o aniversário da independência nacional com a emissão de uma moeda comemorativa. Assinala essa emissão
mesmo antes de a moeda ter sido criada em 1977, que faz também 50 anos da existência do escudo cabo-verdiano. Hoje, com o lançamento da moeda comemorativa do 50º aniversário da independência nacional, o Banco reafirma esse compromisso com a nação. Esta linha de continuidade demonstra que o Banco de Cabo Verde não se limita à sua função enquanto autoridade emissora e garante a estabilidade monetária e financeira. O banco assume igualmente uma missão simbólica e cultural ao transformar cada emissão em um retrato do percurso da nação, refletindo designadamente a flora, a fauna, a cultura, literatura, economia, personalidades, desenvolvimento, desporto, relações com parceiros internacionais e a integração no nosso continente. Caros senhores, como disse o senhor Presidente da Câmara, cada nota e moeda preserva a memória histórica, as conquistas e o crescimento da nação. E as moedas comemorativas são, assim, verdadeiros arquivos da história nacional. Nelas estão representados os valores, os símbolos e as referências que ajudam a contar a nossa caminhada de afirmação nacional, a consolidação de uma economia sólida e de um povo resiliente, como aqui já foi referido. Ao mesmo tempo, contribuem para a preservação da história e para a valorização do património numismático. Chegar aos 50 anos da independência é atingir um momento de particular significado. A moeda comemorativa do 50º aniversário da independência nacional surge assim como uma síntese do meio século da história, refletindo a coesão e o orgulho nacional, como também aqui já foi referido. Mas nós não estávamos sintonizados no discurso. Minhas senhoras e meus senhores, a história é feita de ações e transformações da nossa sociedade ao longo do tempo. E no contexto atual de uma rápida evolução do sistema financeiro, em que as novas tecnologias assumem um papel preponderante enquanto vetores impulsionadores da transformação digital, o Banco de Cabo Verde projeta no futuro a emissão da moeda digital do Banco Central, reafirmando o seu papel enquanto autoridade emissora com recursos a novos suportes, promovendo a inovação, a inclusão financeira e a eficiência dos sistemas de pagamentos. No futuro, a moeda física e a moeda digital coexistirão de forma complementar, assegurando continuidade, liberdade de escolha e confiança, sempre com o mesmo compromisso de segurança, estabilidade e soberania monetária. Assim, do metal ou digital, a moeda continua a ser a expressão da soberania nacional. E o Banco de Cabo Verde, ontem, hoje e no momento presente do 50º aniversário, permanece ao serviço da nação, guardião da confiança e protagonista da modernização do sistema monetário. Termino expressando o nosso profundo agradecimento a todos os presentes, convidando-os a todos a assistir ao lançamento da moeda comemorativa do 50º aniversário da independência nacional. As características serão apresentadas pela doutora Leila, coordenadora da área de sistemas de pagamentos, da emissão e tesouraria. Muito obrigada pela vossa atenção. Boa tarde a todos, excelentíssimos senhores membros do Governo, ilustres representantes do Governo, prezado senhor Presidente da Câmara, senhor Governador, excelentíssimos senhores convidados e entidades nacionais e internacionais. Tendo já feito uma breve abordagem pela doutora Antónia, vou dar seguimento ao lançamento da moeda, e começando pela apresentação daquilo que acho que praticamente todos já viram lá fora, a nossa pequena exposição de moedas. Vou começar e fazer uma apresentação na linha do tempo daquilo que
tem sido a colaboração do banco, ou seja, o papel do banco enquanto autoridade monetária e também enquanto autor também que ajuda a contar a história do país. Como já disse a doutora Antónia, a primeira moeda comemorativa do Banco Cabo Verde surgiu antes do lançamento do escudo, da primeira moeda emitida pelo Banco Cabo Verde. Então, em 1976, foi emitida a primeira moeda comemorativa da independência nacional, que é uma moeda de 250 escudos e 2.500 escudos. Essa moeda foi emitida em ouro e também em bimetálica e prata. Seguido, 10 anos depois, o banco também emitiu a segunda moeda comemorativa alusiva ao 10º aniversário da independência nacional. Em 1995, comemoramos também o 20º aniversário e em 2025 também o 30º. Teve um intermédio de 5 anos que em 2010 foi emitida uma moeda comemorativa de 35 anos da independência nacional. Posteriormente, em 2010, foi emitida a moeda comemorativa do 40º aniversário e agora estamos aqui a apresentar o 50º aniversário do Banco de Cabo Verde. Para além das moedas comemorativas da independência nacional, o banco também já emitiu moedas comemorativas alusivas a outros eventos. Eventos estes que têm relacionado com o comércio, com a União Africana, com jogos, com ligações históricas Estados Unidos, Cabo Verde. Aqui apresentamos a primeira moeda, de 76, que foi emitida em versão prata e versão ouro. Logo de seguida, em 85, emitimos a moeda de 1 escudo e 10 escudo, que era alusivo também à comemoração e trazia consigo o edifício da Assembleia Nacional. Em 2095 emitimos uma outra moeda. Também aqui a moeda de 200 escudos relacionada com a independência. Também em 2010 foi emitida uma outra que é alusiva, também trouxe contigo a história dos descobrimentos de Cabo Verde. 2015 foi uma moeda conjunta, que é uma moeda que trazia, por um lado, a informação do Banco Cabo Verde e a informação da independência nacional. Por isso é que na moeda vinha vários símbolos financeiros e também aquilo que era a parte do desenvolvimento nacional. E agora estamos aqui a apresentar a nossa moeda, a nova moeda. E faço referência também aos eventos internacionais. 84, FAO, e 90 temos a visita do Papa. Essa moeda praticamente todos conhecem, a moeda de 100 escudo. E a de 94 é uma moeda de 1000 escudo e que é o centenário de Tordesilhas. 2009 temos a adesão de Cabo Verde à Organização Mundial de Comércio, temos o 50 aniversário da FAO e também a moeda alusiva à União Africana em 2014. Após 2014, temos uma moeda também de 84, que é também da Conferência Mundial de Pesca, para ver que o banco tem emitido contando a história daquilo que é a transição do país ao longo destes 50 anos. Okay.
2014 e 2019. Em 2019 foram emitidas 2 moedas comemorativas, uma alusiva aos Jogos Africanos, que foram realizadas aqui na Ilha de Sal, e também a relação Cabo Verde-Estados Unidos. Agora passo a apresentar a moeda comemorativa propriamente dita. Estamos aqui com alguma dificuldade por causa de não termos o point, então fica difícil a apresentação. Por favor, passe para o próximo slide. Ok. Aqui queria reforçar que ao longo destes 5 décadas o Banco Cabo Verde tem desempenhado um papel central na consolidação do Estado, garantindo a estabilidade monetária e financeira e assegurando o numerário em circulação, que em circulação seja seguro, funcional e adequado à economia. Paralelamente, através das moedas comemorativas, o Banco preserva e valoriza a memória histórica do país, afirmando símbolos que refletem a identidade, os valores, a trajetória da nação e projetando Cabo Verde no plano nacional e internacional. 50 anos de independência representam um marco indelével na memória coletiva de Cabo Verde. Por isso que ao longo desse percurso consolidaram-se valores fundamentais, que são valores da liberdade, da democracia, da solidariedade e responsabilidade coletiva, que moldaram o caminho do país e afirmaram Cabo Verde como uma referência de estabilidade, maturidade e compromisso com o desenvolvimento sustentável. A moeda que hoje lançamos é mais do que uma memória, é mais que uma peça monetária, é um tributo à história, um símbolo à resiliência do povo cabo-verdiano, à luta pela liberdade e à construção consciente de uma nação soberana, democrática, unida, com confiança no futuro. Aqui, cada elemento desta moeda, desta nova moeda, refletem valores, orientam o percurso da nação e continuam a guiar a sua projeção no tempo. Essa emissão representa, sim, um ato de memória nacional, um testemunho institucional e um sinal de confiança no futuro, partilhando com a comunidade nacional e internacional. Agora, a ideia criativa por detrás dessa moeda surgiu por causa do lema. O lema proposto pelo governo, que é Cabo Verde, nosso orgulho, nosso futuro. Por detrás desse tema retrata o orgulho nacional, as conquistas pela liberdade e democracia, a unidade, a solidariedade, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável. O que é que o banco fez? O banco, com esse lema, foi buscar os elementos essenciais e fundamentais, que são o mapa do arquipélago, que são as ilhas, representando a unidade e a diversidade do povo das ilhas. A bandeira nacional, cujas cores evocam o mar, o céu, unem as ilhas, a paz e o esforço coletivo do cabo-verdiano. Por fim, fomos buscar aquilo que são valores, que são identidade, que são conquistas, que é a liberdade, a democracia e a solidariedade, que são valores estruturantes para a nação. No reverso da moeda, porque a moeda tem 2 lados, tem o anverso e tem o reverso. No reverso, vamos buscar aquilo que é e trazer os 50 anos da independência nacional. Não fomos buscar as armas na sua totalidade e fomos buscar somente as palmas. O que é que as palmas representam? Representam a vitória conquistada pela luta da independência nacional, cujo objetivo animou o povo e foi o sustentáculo moral da caminhada difícil dos períodos de seca. E também trouxemos aquilo que é o papel do Banco Cabo Verde, que é o emissor. Trouxemos a denominação e o Banco de Cabo Verde.
Esse conjunto forma aquilo que é a moeda. Anterior, por favor. Então, em cada elemento inscrito, refletem-se valores que orientam o percurso da nação, que continuam a guiar a sua projeção no tempo. 50 anos, o percurso, temos a bandeira de forma estilizada, temos o texto, liberdade, democracia e solidariedade, e as ilhas. E no reverso temos a denominação, o banco e as palmas. E de seguida, levo-vos a conhecer a moeda através do breve spot daquilo que é a divulgação da moeda projetada em homenagem aos 50 anos do Banco Cabo Verde. Nova moeda comemorativa de 500 escudos, alusiva aos 50 anos do Banco de Cabo Verde. Uma homenagem à trajetória do Banco Central e um testemunho material da identidade nacional cabo-verdiana, incorporada em símbolos de soberania, progresso económico e continuidade institucional. O anverso da moeda traz uma representação gráfica dos diferentes edifícios sedes do BCV ao longo de suas 5 décadas de existência, retratando a sua evolução arquitetónica e institucional. Dado ao erro na apresentação, vou aqui terminar dizendo que, ao materializar 50 anos de independência, esta moeda não fixa apenas um momento no tempo, ela preserva valores, afirma a identidade e projeta confiança no caminho que continuamos a trilhar enquanto país soberano, democrático e aberto ao mundo. Ao ser revelada esta moeda, passa a integrar o património histórico monetário de Cabo Verde como testemunho de uma nação que honra o passado, vive o presente com responsabilidade e constrói um futuro com visão e esperança. Esperemos que esta peça permaneça como um símbolo duradouro do orgulho nacional, da coesão do nosso povo e de compromisso coletivo com os princípios da liberdade, democracia e solidariedade. Termino e vou de seguida ver o spot para entregar ali e poderem ver a moeda. Mas, no entanto, deixo aqui a consideração que a moeda tem três versões. Tem uma versão que vai para circulação. O limite da emissão dessa moeda é limitada. É uma emissão limitada de 7.500 moedas, sendo que 5.000 é a moeda que vai para circulação e 2.500 são moedas de coleção, são moedas de acabamento especial. Então, vou apresentar, anterior, por favor, as especificações técnicas da moeda. Anterior, por favor. Ok. Esta é a apresentação da moeda que vai para a circulação. É uma moeda de cupro-níquel, o valor monetário é de 200 escudos, tem um diâmetro de 28 milímetros, tem o peso de 10 gramas e o formato é redondo e o borde serrilhado. O limite de produção, como já referi, são 5.000 moedas. A versão especial, o de acabamento especial, é uma versão em ouro nórdico, não é um ouro proof, é uma composição de cobre, alumínio, zinco e estanho. Tem 33 milímetros, 14,7 gramas, é redondo, serrilhado e vem em formato de carteira, é chamado na numismática como brilhante não circulada, não é para circulação, é para coleção. E temos a versão prata,
que tem a pureza de 925 por 1000, tem 33 milímetros, o peso de 3,5 gramas, é redondo, como os outros, é proof e pintado. Por que é que as de acabamento especial são pintadas e a de acabamento normal não é pintada? É por causa simples, de uma razão simples. Por causa da tinta impressa e cunhada na moeda, com a circulação, acaba por sair. Então, as moedas com acabamento especial trazem pela primeira vez a inovação em termos de cunhagem de moeda, que são as moedas com pintura. E traz a bandeira na sua forma original, aquilo que transmite o orgulho nacional. Esta é a versão mesmo que vai para a circulação. É o mesmo, só que não tem pintura, por isso conseguem ver as ilhas, a bandeira e o texto e o ondular que significa o oceano que nos cerca. A versão ouro nórdico é uma versão em carteira que traz um certificado também que conta a história da moeda. E a versão prata é apresentada através de um estojo e tem um certificado de garantia de pureza proof. Termino. Vou ver se ainda consigo enviar o spot, que é para todos verem também a imagem da moeda, e espero que o banco conseguiu transmitir com a moeda aquilo que é o orgulho nacional. Muito obrigada a todos. Muitíssimo obrigada. Neste momento iremos convidar a senhora Ministra para a entrega simbólica da primeira moeda. Tenha bondade, senhora Ministra. Senhoras e senhores, pedimos apenas a vossa compreensão. Iremos ver se conseguimos resolver em poucos instantes a questão do microfone. 2 minutos, no mínimo, ou no máximo. Com licença. Nova moeda comemorativa de 200 escudos, alusiva aos 50 anos da independência de Cabo Verde. Um tributo à luta pela liberdade, pela democracia e à resiliência da nação cabo-verdiana. Um averso da moeda traz o mapa estilizado do arquipélago, a bandeira nacional e as expressões liberdade, democracia e solidariedade. 50 anos e 1975-2025. O reverso da moeda exibe o valor facial, as palmas, símbolo tradicional das armas da República de Cabo Verde, representando a conquista da independência nacional e a construção de uma sociedade democrática e próspera. As moedas serão colocadas em circulação brevemente.
A distribuição ao público será efetuada por intermédio dos bancos comerciais e da Tesouraria do Banco de Cabo Verde. Cuide do seu dinheiro. Este microfone hoje está como está. Prosseguimos então para o lançamento da plataforma Cabo Verde 50 anos.gov.cv. E para o efeito, convidamos o Sr. Filipe Melo. Sr. Filipe Melo, tenha a bondade. Boa noite a todos. Vou só aproximar que é mais fácil apresentar. Então, vou só fazer uma breve apresentação da plataforma que temos aqui. Vou só fazer uma pequena correção, que é Cabo Verde 50 anos.com. Tá. Desculpa. Então, aqui temos a página que chamamos a página Welcome, que é a página de bem-vindos à plataforma. A plataforma, só para explicar rapidamente, é dividida em várias camadas. Que temos a página inicial, onde temos breves apresentações, alguns momentos históricos, mas vai alterando conforme o tempo, sempre vamos manter uma página dinâmica. Depois tem uma página sobre, pode avançar. Assim é um pequeno resumo sobre 50 anos. Temos a parte da institucional e a parte de identidade visual. A identidade visual é toda a imagem que foi do evento, onde as pessoas podem ter acesso, fazer download, tem tudo disponível. Podemos ir para a próxima, que é notícias. Então, a página é a seguinte: temos a parte de notícias, que vai ser alimentada ao longo dos anos, todos os momentos. Ainda está numa fase, podemos dizer, uma página embrionária, mas com o tempo sempre vai ser alimentado, vai aumentar e temos mais conteúdos. Pode ir para a próxima página. Então, aqui temos uma página da programação, que ela é uma página mais abrangente. Temos, como eu posso explicar, aqui temos vários cards, temos eventos, o que é que acontece, tanto a nível cultural e desportivo, várias atividades, a pessoa tem aqui disponível, tem o que é, tem a parte do filtro, pode ir diretamente ao que é que procura. Pode ir para a próxima. Então, aqui que é o maior desafio da página, que chamamos a Infoteca, que a ideia é criar uma biblioteca digital de Cabo Verde, onde estamos a trabalhar em parcerias com pessoas, pesquisadores, tudo, onde vamos ter uma biblioteca digital, científica, académica, onde pessoas podem vir, podem pesquisar e ter, porque atualmente sentimos que quando precisamos pesquisar um pouco sobre Cabo Verde, conteúdos, temos um bocado de dificuldade. E às vezes vários conteúdos são noutras línguas, não na nossa língua. Então a ideia dessa página é trazer esses conteúdos, trazer os pesquisadores para trabalhar connosco, através fazer parcerias também com universidades, onde podem ter um espaço para publicar aqui todos os conteúdos. Então facilmente qualquer pessoa, estudantes ou curiosos, podem vir aqui e ter informações sobre Cabo Verde. Pode avançar. Aqui é uma página sobre curiosidades, que é bem simples, onde temos pequenas curiosidades, certamente vamos alimentar toda a página, que é pequenas questões sobre a Cabo Verde. Pode avançar. Então, aqui é um pequeno jogo, para dinamizar a página sobre curiosidade também, que pode ir clicar em fácil ou... Então, como é que funciona? Temos pequenas questões, que é uma página ser interativa, onde as pessoas podem ver o que é que sabem, o que é que conhecem sobre Cabo Verde, e uma forma lúdica de aprender também, que é bem interessante. Tem diferentes níveis
e futuramente vai adicionar também mais jogos interativos. Então, na essência, é uma página, como eu disse, uma página com várias camadas. Temos a parte da notícia, que é uma delas. Tem uma parte da programação, que é uma agenda cultural, não só, também agenda de várias outras atividades. E tem uma página já mais académica, científica, que é a Infoteca. Então, em resumo, é uma página, assim, uma plataforma com várias dimensões, é enorme. Está em fase de crescimento, estamos sempre a trabalhar nela, a alimentar, para que futuramente seja mesmo grande e possa ter conteúdos de diversas áreas. Então, em resumo, eu convido todos a visitar a plataforma, que atualmente é caboverde50anos.com, e explorar, e também estão convidados a ver o conhecimento sobre Cabo Verde um pouquinho. Então, o que é que temos mais um elemento aqui também? Clica aqui no botão do chat. No chat aqui, assim. Então, aqui temos uma inteligência artificial, que é um chatbot que está a ser treinado, já está alimentado com algumas informações. Essa pessoa pode ir também conversar com ele, fazer perguntas, curiosidades sobre Cabo Verde, que ele responde. Como eu disse, ele está ainda na fase inicial, pode falhar algumas coisas, então não é 100% confiável, porque leva o seu tempo também, e tudo que é alimentado no site, ele também se alimenta dessa informação. Sempre também é um auxiliar, que qualquer dúvida que tiver sobre o site, onde é que eu vou, como é que eu faço, como é que funciona, o site, ele ajuda, é um assistente também virtual. É isso. Então, em geral, aqui a plataforma, o que eu posso fazer é convidar a todos a visitar e a explorar. Termino a minha apresentação. Muito obrigada, Sr. Filipe Melo. Caríssimos convidados, neste momento, então, convidamos a todos, convidamos-vos para a apresentação do vídeo alusivo aos 50 anos da independência. Nova moeda comemorativa de 500 escudos, alusiva aos 50 anos. Em 1975 nasceu uma nação, um pequeno país no meio. Em 1975 nasceu uma nação, um pequeno país no meio do Atlântico. Um povo espalhado por ilhas, um território sem recursos, sem água, sem terra fértil. Diziam que era inviável, diziam que não íamos conseguir. Mas conseguimos, porque tínhamos algo mais forte do que tudo isso. Tínhamos vontade, tínhamos união e coragem.
símbolo de estabilidade, de diálogo, respeito ideológico, tolerância e desenvolvimento sustentável. E tudo isto foi feito com poucos meios. Imagino o que ainda vamos fazer nos próximos 50 anos. Cabo Verde, nosso orgulho, nosso futuro. Este é o nosso Cabo Verde. Neste momento, senhoras e senhores, temos a honra de convidar Sua Excelência, a Senhora Ministra do Estado da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Doutora Janine Lelis, para a sua intervenção. Tenha bondade. Para mim também, em primeiro lugar, dirigir os meus cumprimentos de muito boa tarde a todos os que estão aqui presentes. Senhor Ministro da Cultura, colega, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Sal, Senhor Governador do Banco de Cabo Verde, Senhor Administrador do Banco de Cabo Verde, Senhora Secretária-Geral do Governo, Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Senhores Deputados Municipais, senhores membros da Comissão Executiva da Comissão dos 50 anos, senhores representantes do Corpo Diplomático, senhores representantes das instituições públicas e privadas aqui, civis, religiosas e militares, membros dos órgãos de comunicação, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com profundo orgulho, respeito e alegria que digo que hoje estamos aqui reunidos para mais um feito em celebração dos 50 anos da independência da nossa amada nação Cabo Verde. 50 anos se passaram desde aquele memorável 5 de julho de 1975, quando o povo cabo-verdiano conquistou, com dignidade e coragem, o seu lugar entre as nações livres no mundo. Recordamos este marco de uma jornada coletiva, construída com sacrifício, esperança e determinação de gerações que acreditaram num futuro melhor. Entretanto, a nossa história começa muito antes da independência. Fomos moldados por séculos de resistência, de resiliência e uma capacidade única de transformar a adversidade em força nas condições mais difíceis. Mantivemos viva a chama da identidade cabo-verdiana, uma mistura de culturas, línguas, saberes e afetos que se tornaram a nossa maior riqueza. Estamos a terminar a celebração dos 50 anos da nossa independência e o marco que pôs em marcha a liberdade e o desenvolvimento. Sim, de facto também celebramos a liberdade e o desenvolvimento, produtos da nossa vontade e determinação em vencer as vicissitudes que a vida e a natureza nos impuseram ao longo desta aliciante caminhada. As dificuldades, nenhuma delas ameaçaram a nossa existência enquanto nação soberana, fossem elas de origem humana ou natural, porque grande era o nosso compromisso na batalha para a construção em Cabo Verde de uma sociedade onde houvesse paz e homens e mulheres livres. Estivemos destemidos e vigilantes em bons e maus momentos. Nós nos orgulhamos disso. Como disse o poeta, passaram as tempestades e as adversidades e ficamos de pé, pois soubemos estar juntos numa luta que era de todos nós. Minhas senhoras e meus senhores, estamos a vencer o desafio do desenvolvimento e a nossa liberdade nunca mais foi espezinhada porque promovemos instituições guardiãs da dignidade humana, sem a qual a liberdade perde a sua razão de ser. Sim, foi graças à eficiência das nossas instituições que os valores que alicerçam a nossa sociedade
a nossa democracia, o nosso sonho de liberdade e de desenvolvimento não foram abalados. Não foram abalados porque fomos capazes de criar instituições garantes do primado da lei e dos direitos dos cidadãos. Fomos respeitadores do princípio da separação de poderes e, com estas bases, nós erigimos as sentinelas da liberdade e da democracia. São essas instituições que zelam para que o poder público tenha de fazer escolhas acertadas no sentido da defesa dos interesses das populações, limitando o abuso do poder e responsabilizando todos os atores políticos pelas suas decisões. Disso é que advém o orgulho e a honra de comemorar os 50 anos da independência, 34 anos de democracia, com a participação ampla de todo o povo de Cabo Verde. Esta nobre função das nossas instituições estaria comprometida não fosse o anseio do nosso povo em fazer da liberdade e do desenvolvimento valores não transacionáveis na cena política nacional. Em Cabo Verde, em todos os bairros, cotelos, cidades, municípios e ilhas, os cidadãos têm um elevado grau de discernimento que lhes permitem identificar com clareza a dissonância, o desafinamento entre o vendedor de sonhos e de soluções mágicas com as reais possibilidades do país. É esta postura cidadã que nos fez sempre procurar consolidar os ganhos e nos fez libertar das correntes e dos preconceitos e nos fez ainda interrogar sobre os melhores caminhos que nós ainda temos a percorrer. Ilustres convidados, a liberdade conseguida, interiorizada e exercida deve ser mantida e garantida, porque o país não está imune aos ataques à democracia e ao Estado de Direito Democrático. Podemos sempre conviver com a diferença, em tolerância e com temperança na defesa das nossas escolhas e opções, no quadro constitucional e legal instituído, preservando o nosso sacrossanto bem comum. Senhor Governador do Banco de Cabo Verde, Senhora Administradora, enquadrado no esforço e no foco de manter vivas as celebrações dos 50 anos da nossa independência, este evento ao qual se associa a vossa prestigiada instituição, o Banco de Cabo Verde, mostra a importância da data e o relevante contributo do Banco de Cabo Verde na preservação da história do nosso povo. É, na verdade, graças ao envolvimento ativo do BCV nas cerimónias comemorativas dos 50 anos de aniversário da independência que hoje nós podemos, com orgulho, muito orgulho, permita-me repetir, celebrar o ato de lançamento desta emissão limitada da moeda de 200 escudos, alusiva à comemoração dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Uma moeda muito bonita, que nos encantou, e o nosso desejo é que as cores da bandeira nunca desapareçam, mesmo que venha o uso. Pelo que, em nome do Governo, nós agradecemos ao Banco de Cabo Verde por esta iniciativa, que simboliza a identidade nacional da nação cabo-verdiana, criada com profundo significado histórico e que representa um tributo à luta pela liberdade, pela democracia e que revela também a nossa resiliência. Eu não poderia deixar passar esse momento para também, em nome da Comissão Nacional Organizadora das Comemorações dos 50 anos de aniversário da Independência, que tive a honra de presidir desta feita enquanto Ministra da Presidência do Conselho de Ministros dos Assuntos Parlamentares, e em meu nome próprio, de agradecer muito penhoradamente a todas as pessoas e entidades que participaram e deram brilho a essas atividades. A ação conjugada das várias entidades e organizações que se engajaram fez com que as comemorações abarcassem todos os concelhos do país, com a realização de um leque amplo e diversificado de eventos. Terão sempre a oportunidade de os testemunhar através da plataforma que nós deixamos com um legado dessas celebrações. O nosso muito obrigado a todas as autarquias locais que deram o melhor de si para proporcionarem brilho e cor a estas celebrações através das suas comissões concelhias. Não menos importante foi também a participação engajada da nossa diáspora nessas comemorações. Graças às várias comunidades de cabo-verdianos dispersados pelos vários continentes, foi possível fazer sentir os festejos das comemorações da nossa independência nos 4 cantos do mundo. Fica o nosso reconhecimento também a todos que contribuíram para abrilhantar estas festividades. Permitam-me também realçar o papel desempenhado pela sociedade civil nessas comemorações. A independência é a festa do povo. Nós a concebemos assim e quisemos que ela se desenvolvesse assim.
Por isso, nada mais justo, neste momento, de fazer as referências necessárias que se impõem e que se impõem às organizações que realizaram e dinamizaram os festejos e os eventos. Elas, na verdade, não se coibiram, muito pelo contrário. Nós verificamos um conjunto de atividades das mais diversas índoles, promovidas por entidades da sociedade civil, envolvendo cidadãos nacionais e estrangeiros, residentes no país e na diáspora, designadamente em Boston, Lisboa, Roma, São Paulo, Dakar, Luanda, Bissau, Salrei, Mindelo, Praia, Porto Inglês, Santa Catarina, São Filipe, Espargos, Santo Tomé e Príncipe, etc. Isto só para citar alguns e para não vos maçar. Mas para finalizar, também é de merecimento dirigir uma palavra de apreço para os integrantes do Secretariado Executivo da Comissão Executiva, que tudo fizeram para nos ajudar a implementar as várias atividades programadas, com realce para os espetáculos de música, um pouco por todo o arquipélago, com as conferências internacionais que foram realizadas, com o lançamento do selo alusivo aos 50 anos da independência de Cabo Verde, com a realização da Grande Feira do Livro, com a celebração de espetáculos de dança tradicional e contemporânea e com sessões de cinema e vídeo. Outras atividades ainda foram realizadas para a promoção e divulgação do artesanato, design nacionais, de teatro infantil, oficinas de pintura, bem como ainda desfiles de moda tradicional e contemporânea com estilistas nacionais. Eventos que terminam hoje, com o lançamento da moeda comemorativa dos 50 anos da independência nacional. Não seria justo, da nossa parte, não reconhecer também a colaboração de vários governos estrangeiros que, através das suas missões diplomáticas e organizações internacionais amigas de Cabo Verde, nestas comemorações estiveram conosco, para, mais uma vez, fazerem-se presentes e celebrar junto conosco os nossos ganhos. Um bem-aja a todos. Minhas senhoras e meus senhores, as celebrações do 50º aniversário da independência nacional não serviram apenas para celebrar feitos passados e para festejar os ganhos alcançados. O Governo tomou em devida nota os vários contributos e reflexões havidas sobre os problemas, sobre as ameaças, sobre as potencialidades e oportunidades com os quais o país está confrontando e as propostas de ações daí emanadas, nomeadamente ao nível da reforma da justiça, da modernização e simplificação administrativa, da participação da nossa diáspora no processo de desenvolvimento, da modernização da agricultura, da segurança alimentar, da proteção do ambiente, do combate às mudanças climáticas, do combate às doenças crónicas, da necessidade da proteção das populações sobre os efeitos dos riscos naturais, da proteção do nosso património cultural, etc. Estes debates todos foram realizados e atestam as transformações e os desafios com os quais, enquanto país, nós ainda confrontamos. Refletem preocupações que vão além da mera sobrevivência física das nossas populações, concitando ambições que almejam uma maior qualificação do nosso processo de desenvolvimento. São preocupações que espelham o nosso desejo de maior coesão social e de maior coesão territorial enquanto nação, para garantir a todos os cidadãos igualdade de oportunidades num mundo em transformação. Transformações estas que temos sido capazes de acompanhar graças aos esforços que temos empreendido enquanto povo, designadamente com investimentos imensos ao nível da saúde, da educação, da promoção social, da justiça, da habitação, das infraestruturas, dos equipamentos sociais e etc. Por conseguinte, nós já conhecemos o caminho. Importa, no entanto, fazer ainda mais e qualificar as mudanças que se impõem, de modo a podermos, nas próximas décadas, celebrar não apenas a nossa marcha rumo à liberdade e ao desenvolvimento, mas a consolidação do processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Assim, confirmando-se a noção de que todo Cimbrom tem direito a ser gota d'água e que, nestas ilhas do Atlântico, quando o sol nasce, nasce para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Ministra. E já prestes a terminar, neste momento convidamos o Senhor Governador do Banco de Cabo Verde para fazer a entrega da moeda ao Governo e também à Câmara Municipal do Sal, ao Sr. Presidente, pelo que convidamos o Sr. Governador. Tenha a bondade, Sr. Governador.
Senhora Ministra, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Sal. E assim, senhoras e senhores, resta-nos neste momento, em nome do Governo de Cabo Verde, agradecer a vossa presença, que muito nos honrou, e uma vez mais convidamos para o coquetel que será servido logo aqui no hall. Muito obrigada a todos, continuação de uma excelente noite e boas comemorações. Muito obrigada. Relembrando a todos os convidados que as atividades prosseguem às 21 horas no Largo Nha Lilina, aqui na cidade de Espargos, o espetáculo com artistas locais, também o artista Dynamo e os Tubarões. 21 horas, já sabem, Largo de Nha Lilina. Boas festividades a todos.